E aí, beleza, se o KJ não joga, Gabigol é o substituto natural. E aí, pegando o histórico do Gabigol diante do Atlético, o Gabigol ele, já se tornou um personagem antipático ao Atlético, né? Ainda mais jogando pelo Flamengo, e muito porque ele chega às vezes a ser protagonista em jogos decisivos especialmente, né? Não busquei jogos de mata-mata aí do Gabigol contra o Atlético, duas situações em Copa do Brasil e a Supercopa do Brasil também, que tivemos aqueles pênaltis intermináveis, o Atlético acabou levando nos penais, mas o Flamengo empatou no tempo normal com o Atlético 2-2 e o Gabigol fez um dos gols do Flamengo naquela partida em 2022. Em 2022 também, o Flamengo eliminou o Atlético nas oitavas de final da Copa do Brasil, o Gabigol jogou essas duas partidas, não fez gol. Mas em 2024, quando o Flamengo superou o Atlético na decisão, 2 gols do Gabigol, na vitória de 3-1 do Atlético, de 3-1 do Flamengo no jogo de ida, e depois o Flamengo ainda venceu por 1-0 na Arena MRV. Um bom histórico aí do Gabigol. É meio folclore dizer, André, que Gabigol é um cara decisivo e talvez tranquilidade se o Caio Jorge não jogar e o Gabigol entrar, ou você acha que é um grande desfalque e, embora tenha muito nome, o Gabigol não seria um reserva à altura nesse momento? Eu acho que assim, é um pouco de tudo isso misturado, assim, porque o Caio Jorge ele tá numa fase assim, absurda, fazendo gol tudo quanto é jogo, tudo quanto é jeito, mas o Gabigol parece que ele nasceu para momentos assim, né? Tipo, é como se ele tivesse sempre naquela famosa jornada do herói. Sempre que parece que tá tudo dando errado, ele consegue buscar alguma coisa e do nada ele faz um gol. Então, assim, eu acho que o Caio Jorge ele é assim, muito mais importante no momento. Eu confio muito mais no Caio Jorge do que no Gabigol. Mas, assim, pelo que o Gabigol já fez pelo Flamengo e também pelos momentos, né? Porque, querendo ou não, ele teve bons momentos no Cruzeiro até agora. Então, eu acho que, assim, não tem que... Considerando o resultado também, eu acho que o Gabigol é assim, o substituto ideal para o Caio Jorge mesmo. Eu acho que não tem muito questionamento. A gente tem que ver a questão do encaixe mesmo, né? Porque eu acho que o Gabigol até hoje encaixou melhor jogando com o Caio Jorge do que com o Matheus Pereira. Mas, assim, nada impede de, nesse jogo quinta-feira, isso mudar e os dois jogarem muito bem juntos. No chat da live, o Careca Hernandes está falando abraço aí para todos. Entendi, são grandes, Rafa Nobre. Mas está dizendo, não tenho medo do rival. Cruzeiro 3-0 na quinta. É o Careca Hernandes aqui no chat. Esse aí tá em todos os chats também. É verdade. Sandoval, na minha opinião, com o CKJ, o Gabigol deveria ser o titular. E Sinisterra como outro, ou Eduardo e KJ para o segundo tempo, sem riscos. Tá falando que até se o KJ tiver à disposição, o Sandoval vai aqui com o Gabigol. O Graciele Rafael, pegam os últimos clássicos no Mineirão. Toda cautela é válida. O Rodrigo pedindo Gabigol aí no jogo. O João Pedro, 4-1, Cruzeiro 6-1 no agregado. O Baltazar, tá? Gato tem estrela, se entrar é certeza de pelo menos 2 gols. O Ítalo Rodrigues, boa noite. Se não der para o Caio Jorge, Gabigol aí. O Geraldo Andrade tá aqui no chat da live, tá dizendo direto aqui de Ashland, em Massachusetts, nos Estados Unidos. KJ, vai pro jogo. O Cruzeiro vai ganhar 2-0, podem cravar. Abraço aí. O Andinho Reis, deixa o KJ recuperar, porque é melhor que perder para os próximos jogos e deixar o Gabriel jogar. E aí, ô Jojo, qual que é a sua opinião? KJ mesmo, sei lá, se o Caio Jorge falar assim, não, eu vou dar para ir para o jogo, mas se tiver lá daquele secar ou qualquer outro lá, instrumento, exame, para dizer, ó, você está perto de ter uma lesão ou piorar a sua situação aí você acha que deixa Caio Jorge mesmo no banco e vai com o Gabi? O que você acha disso aí? Já teve o Sandoval mesmo, falou aqui que por ele, menos se tiver Caio Jorge à disposição, Gabigol tem que jogar. Eu acho que talvez poderia segurar o Caio Jorge ali para o segundo tempo, né? Eu acho que
Talvez não é tanto a necessidade tão grande de ter o Caio Jorge atuando logo de cara. Até falava no último jogo que eu achava que o Gabigol talvez poderia entrar ali, porque eu acho, como o André também citou, acho que o Gabigol ele tem uma aura mesmo de chamar esses jogos grandes, é uma responsabilidade para ele. É um jogador que tem esse caráter ofensivo, obviamente precisa trabalhar um pouco mais a questão ali. Tem muito jogo, parece que está muito desligado, né? Tá meio aéreo, mas eu entendo que o jogador, quando entra também no segundo tempo, faltando ali 15, 20 minutos, não é aquela mesma intensidade, ele não entrega da mesma forma. Talvez ele entrando com a possibilidade agora de ser titular de cara, talvez ele entregue um pouco mais em relação a isso. E eu acho que pode ser também uma jornada aí de própria redenção. A redenção, eu não falo que é uma redenção, porque a torcida do Cruzeiro realmente não está pegando o pé do Gabigol, não vejo ninguém aí criticando, né? Falando, o Gabigol é isso. É lógico que tem algumas pessoas que falam que poderia render mais, obviamente, mas eu acho que ele pode entrar em campo e mostrar sua qualidade diante do adversário, né, que ele, especialmente no ano passado, conseguiu aí fazer, né, dar esse título praticamente para o Flamengo na sua despedida. Né? E agora, tem que ter cabeça, porque naquele clássico do Campeonato Mineiro realmente faltou muita cabeça para o Gabigol, foi muito infantil cair naquela loucura do Lianco. O Lianco deve voltar a jogar, né? Possivelmente vai para o jogo. Então, assim, é um jogador que vai fazer de tudo para infernizar o Cruzeiro, de todas as maneiras possíveis. O Atlético ele já se utiliza desse expediente aí de ficar tentando cozinhar o jogo, de procurar entrar na cabeça dos adversários. Tentou fazer isso com o Botafogo, né? A gente lembra lá, naquele último jogo do Brasileiro, antes da final da Libertadores, o Atlético criou ali uma confusão enorme com o Botafogo, né? Falando que o Luiz Henrique estava menosprezando o Atlético, aquela confusão toda, e o Botafogo teve cabeça, pegou o Palmeiras depois, passou do Palmeiras, pegou o Atlético na final, não entrou na pilha, venceu o Atlético. Então o Cruzeiro tem que ter o mesmo tipo de personalidade para eliminar o Atlético de vez e ter essa tranquilidade para cravar essa classificação às semifinais, que vai ser muito importante. Inclusive, eu vejo que a Copa do Brasil hoje é um caminho muito melhor para o Cruzeiro em relação a uma classificação para a Libertadores, uma possibilidade de título, porque eu acho que o Cruzeiro tem capacidade, sim, viu, de chegar lá e bater e buscar o hepta. O caminho, ainda mais, se comentou muito depois da eliminação de Flamengo e Palmeiras, né? São dois times que sempre se colocam nos últimos anos favoritos aos títulos, obviamente pelo investimento, precisa explicar muito, e de que a Copa do Brasil ficou um caminho mais acessível aí para quem ainda está vivo na competição. Por falar